é Daniel Veiga, conhecido por DJ Danny Fox. Sou DJ e, para além de ser DJ, sou produtor. Onde vem a minha vontade foi literalmente aqui em Portugal, em Lisboa, onde deixei os meus amigos, ao qual alguns deles já faziam música, que é em Montabrão, não sei se conhecem, onde tem DJs e produtores conhecidos como Maboco, Lilo Cox, mais quem? Ciro Fox, Alas e vice-versa. Então, desde que fui para a Inglaterra, nunca mais entrei em contato com eles. Então também, como eu queria fazer música, tinha que, de forma alguma, tentar fazer isso sem eles. Então foi o que literalmente aconteceu. Posso dizer que fui-me adaptando ao longo do tempo, tanto que quando tinha iniciado tinha também um grupo que tinha formato, mas só que era, neste caso, virtualmente. Ou seja, tu estás aqui na Tuga, o outro está lá em França, um está em França, outro está em Inglaterra. Então também nesse meio virtual foi também onde podia entrar em contato com os meus colegas de música. Sou mais produtor do que propriamente DJ, porque quando toco o que eu faço. E para além disso estou num grupo que é Tia Maria, ou seja, como tanto também na Cruz, faço o que toco também os sons dos meus chegados e do meu grupo, nada de mais. Há 5 anos ou 10 anos atrás não era o que é hoje. Posso dizer que está a haver mais oportunidade para todos, neste caso. Falo isso porque estou numa label, Príncipe, e que nessa label Príncipe lá já tem gente mais velha que de forma alguma tiveram a apoiar o desenvolvimento da nossa cultura. Bem, a origem do meu nome é por causa de quê? Dos demais de Fox que existe. Ou seja, tens o Mar Fox, Nigga Fox e por aí a descer. Ou seja, quando inicialmente queria fazer música, eu ficava naquela não. O dia que eu começar a fazer música, também vou ser Danny Fox. Por quê? Porque eu era Daniel, então eu ficava não, vou ser Danny Fox um dia. E desde aí estou aqui. Tenho 3 EPs. A primeira EP as primeiras 2 EPs que eu fiz foi com uma label de Califórnia, Los Angeles, chama-se Point Records, em que entretanto sai o Long Way Talk, que é um dos sons que tinha sido viralizado. E depois a segunda EP era o Quem é o Palhaço, que é essa mesma label, e com a Príncipe foi um álbum, Ansiedade, e o Dia Não Mata Dia, que foi uma EP. Quando ouço batida, eu sei o que é batida para mim. Se meteres um som aleatório, posso dizer que isso não é, como também, se calhar para ti, ouvis uma música da matinê, se calhar deves saber o que eu estou a falar. Não é a mesma música que vais ouvir numa discoteca hardcore, hard techno, desculpa. Vamos a falar de BPMs. O Kuduro normalmente é 140 até 150 ou mais até. Por exemplo, hoje em dia em Angola tem um Kuduro que antes era muito criminalizado, que era aquele estilo do Chiente, que é um Kuduro assim muito rápido e aquilo não tens forma como dançar, neste caso. E hoje em dia metem isso muito nos memes. A batida tem muitas referências, não tem só o Kuduro. Tens também a cena também que os cubanos fazem, usar muita percussão. Então também vamos buscar coisas também que estão também no samba, porque o samba também tem quase a mesma velocidade da batida, neste caso, do que propriamente o Kuduro. Então eu, como produtor, tento sempre
inovar, ou seja, baixar o BPM, ou seja, algo que é 130, meter a 119 e tentar meter mais alto para tentar tapar essas próprias camadas. Ou seja, tentar fazer uma ilusão auditiva. O que eu estou a desejar, ou seja, para além de ir tocar ou, por exemplo, lançar um som e meter no Spotify, acabou. O meu sonho não é só isso. É, por exemplo, fazer, trabalhar com, como é que eu posso dizer, com teatro, fazer trabalhos cinematográficos. E eu já estou a realizar isso, então posso dizer que tipo, já aquilo que eu via nos meus 5 anos atrás, posso dizer que está a acontecer agora, daqui para frente é começar a mexer com negócios. Já.